Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui, nesse dia 21 de junho de 2019 e queremos aqui desde já, dar prosseguimento na leitura da palavra do Senhor. Esse dia de hoje, vamos estar lendo aqui primeiro a Esdras de 1 a 3. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa falar comigo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, oh, meu Deus, me ajudar, Senhor, que eu possa sentir a Tua presença, Pai, na Tua Palavra, em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo, vem me ajudar, me dá entendimento, me dá sabedoria, Espírito Santo. Derrama sobre a minha vida, Senhor, os frutos do Espírito Santo, meu Deus. Bondade, misericórdia, amor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeiro a Esdras. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. E ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todos aqueles que ficarem alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora das dádivas, voluntariamente para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes ofertaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Então tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitrade, o tesoureiro, que os judeus tinham por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos,
Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando do cativo subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. E estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um com a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Zeraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná, número dos homens do povo, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefalias, 362. Os filhos de Ara, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bedbai, 623. Os filhos de Asgad, 1.222. Os filhos de Adominão, 666. Os filhos de Bigavai, 2.056. Os filhos de Admin, 454. Os filhos de Azer, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 114. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 28. Os filhos de Azemate, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lod, Ridade, o nono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sanaá, 3.630. Os sacerdotes, filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazor, 1.247. Os filhos de Harim, 1.17. Os levitas, filhos de Jesua e Cadiel. Os filhos de Rodavias, 74. Cantores, os cantores, filhos de Asaf, 128.
os filhos dos porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Até, filhos de Tamon, filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zias, filhos de Azufa, os filhos de Tabote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezaí, os filhos de Asnão, os filhos dos Neonitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Ucufa, os filhos de Harur, os filhos de Belute, os filhos de Meida, os filhos de Arsam, os filhos de Barcos, os filhos de Cisera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Ratita, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zofrete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gediel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, os filhos de Razebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel Melá e de Tel Hassá, Querube, Adã e Imé, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaia, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, os 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barcilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome. Esses buscaram seus registros entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirzata lhe disse que não contassem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Todas essas congregações junto foi 42.360, afora os servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos 636, os seus mulos 245, os seus camelos 430 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes dos pais vindo da casa do Senhor que habita em Jerusalém deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais,
E habitaram os sacerdotes e os levitas em algum povo e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Saaltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia de dia em dia, por ordem, conforme rito das coisas no seu dia, e depois disso o holocausto contínuo e das luas das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tíros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a congregação que lhes tinha feito Ciro concessão, segundo lhe tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces no templo. E no ano da sua vinda, à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesua, filhos de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e construíram os levitas, e constituíram os levitas da idade de 20 anos, daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Herdade, os filhos e seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os salteros, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantaram revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira
casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo, não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Pois bem, amados, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar a Ele mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, Senhor, nessa manhã do dia 21 de junho de 2019, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, quero te agradecer, meu Pai, ô Senhor, e que o Senhor possa continuar comigo no dia de hoje, meu Deus, me guardando, me abençoando, me dando paz, alegria, amor, me iluminando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e me ajuda, me guia, Senhor, segundo o teu caminho, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os meus erros, minhas falhas e me guarda. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.